Então, amados e amadas, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui bem rapidinho para poder explicar um pouquinho mais, introduzir um pouquinho mais o assunto para a segunda temporada do podcast O Caminho para o Pai. Eu queria falar hoje de uma forma bem sucinta sobre o Criador e a criação. Sem querer, claro, conceituar a fonte criadora de tudo que é, porque a nossa mente humana ela não tem palavras ou definição para explicar a tamanha grandeza, mas há algumas maneiras do seu cérebro compreender quem é realmente o nosso Criador e quem realmente somos como sua criação. E por que compreender isso é a chave para a sua vida mais leve, para a sua felicidade? Porque quando você compreende que você é o co-criador, você compreende então que sim, você pode alterar toda a sua realidade. E aquela realidade que é um caos pode se tornar uma realidade mais leve e amorosa. Então vamos lá. Quando a gente fala da fonte criadora de tudo o que é, quando a gente fala o que o homem chama de Deus, nós estamos falando do criador de tudo que existe. Esse criador nada mais é do que um vácuo quântico. Ele não tem forma, ele não é manifestado como nós, num objeto, em pensamentos individuais. Ele simplesmente é uma onda de frequência. Por isso que todos os físicos quânticos, que hoje são quem vem estudando afinco as nossas células dentro do universo quântico, que é esse vácuo, que 99% de cada célula que compõe o seu corpo é um vácuo e apenas 1% é aquele próton, elétron e nêutron. Então, passando a estudar esses 99%, esse vácuo, a física e a mecânica quântica passou então a explicar a criação e o criador através da energia. Então, para você entender, o criador é a frequência primordial. É uma onda simplesmente de frequência, de pura luz, de puro amor. Ele não tem uma definição e ele não olha para as suas formas manifestadas como nós olhamos. Corpo, matéria, reino mineral, reino vegetal. Essa é apenas a criação do filho da fonte. Então a fonte criadora é uma onda de possibilidades. É uma frequência de luz e de amor que pode se manifestar em inúmeras formas, que é tudo que a gente conhece, que é o universo, que são os planetas, que são os seres, que é o reino vegetal, mineral. Então essa fonte criadora, quando ela decide se expandir, se multiplicar para não seria nem se experienciar, porque quem se experiencia somos nós, mas com a intenção de multiplicar a si mesma, que é o que a física chamava de Big Bang, né, que é a teoria, a criação do universo. Quando a fonte decide fazer essa multiplicação, ela cria o filho da fonte, que é o número 1. Então Deus é representado dentro da numerologia, dos estudos, né, de quem aplica muitos números para explicar o universo, como zero, que é o vácuo quântico que não tem explicação de quem é. E o número 1 é essa multiplicação do Pai, é o Filho Santo de Deus. Então, quando a gente compreende o Criador, que é a fonte, e compreende a criação, que é o Filho, a gente compreende o princípio da unicidade. Por que dentro da religião, seja do espiritismo, da católica, do protestantismo, qual for, sempre fala muito da unicidade? Porque só existe um filho, uma onda de possibilidade. E todos nós compartilhamos desta mesma unicidade. Então vamos lá, nós tínhamos o Criador, que é um vácuo quântico, uma onda de possibilidade, que se multiplica, se expande em várias ondas de possibilidade. E essas ondas é o Filho do Criador, que ainda assim mantém a imagem e semelhança da fonte criadora. Então ele mantém a mesma frequência de pura luz e puro amor, que é o que os estudiosos chamam do nosso sétimo corpo,
que é o corpo átmico. É o corpo que mantém o princípio átmico, o átomo da fonte. Por isso, consciência átmica. Quando esse filho começa também a se multiplicar, começa a se expandir, dar vazão ao seu poder criativo, afinal, esse filho é igual à imagem e semelhança do pai, então ele também tem o poder de criar a sua realidade, ele começa a dar vazão às formas manifestadas que nós conhecemos, que são os planetas, que são os universos, que são os reinos, que é o homem, o animal, o mineral e o vegetal. Então, a partir dessa criação é que surge a energia. Até então, a fonte criadora de tudo que é e o seu suspiro, que é o filho, são frequências. Por isso que o nosso verdadeiro ser, que eu falo no podcast, é pura luz, é pura perfeição. Porque ele ainda se mantém como pai, se mantém como uma frequência daquilo que ele é. Quando ele decide se manifestar em forma, ele ganha energia. Então, energia é a frequência do pai numa vibração diferente. Ele sai daquela vibração sutil, entra numa vibração mais densa, mais acelerada, e com isso surge a energia. Daí o nome Trindade. Quando a gente fala o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente está falando exatamente dessa criação. O Pai é a frequência, o Filho é a vibração, é aquele que tem o poder de criar a energia. Por isso, Santíssima Trindade. Frequência que vibra, que forma energia e que forma o mundo que nós conhecemos, que é essa forma manifestada de ser. E por que eu estou trazendo isso para você poder compreender um pouco mais sobre o podcast? Porque quando você compreende que dentro de todo esse mundo de energia que nós conhecemos, porque os nossos olhos só podem perceber o que é palpável, o que é energético, você começa a compreender que dentro desse mundo de energia, que é o que eu enxergo, que são as formas, também existe a frequência vibratória do Pai, que é o nosso verdadeiro ser. Então, Camille, vocês, esses objetos aqui atrás, que é a forma manifestada da criação, que é a energia em si, possui dentro de si o vácuo quântico. Cada célula, lembra que eu falei, é 99% de vácuo quântico, então é 99% Deus, a fonte criadora de tudo que é. Então, quando vocês estão vendo Camille já manifestada em energia, dentro dela, dentro da célula que tem esse vácuo quântico, é, na verdade, o próprio Pai, que é o teu próprio ser, que é a tua imagem e semelhança dele, que é a tua força de luz e amor. E por que é importante você compreender isso? Porque você precisa começar a assumir as tuas cocriações de forma consciente. Tudo que está acontecendo hoje na sua vida não é uma questão só de atração, como as pessoas falam, mas é uma questão de cocriação. Você está cocriando com o universo as tuas relações. Seja caótico ou seja leve, você está cocriando a tua alimentação, o teu corpo saudável ou não. E é assim que a gente passa então a mudar a nossa realidade. Quando eu começo a compreender que além de Camille, que é essa consciência, esse fractal individualizado, existe dentro dela também a força divina, a centelha divina, o poder criativo. Então, quando eu vamos dizer assim, quando eu assumo esse poder que eu sou de criadora e afasto um pouquinho o ego, afasto um pouquinho essa consciência individualizada, eu começo então a dizer, caramba, eu posso mudar a minha realidade. E eu não quero mais co-criar uma realidade caótica. Eu não quero mais co-criar relacionamentos abusivos, eu não quero mais co-criar excesso de comida, doenças. Eu quero co-criar uma vida melhor. Por isso é importante sim você começar a compreender quem você é além da matéria, para que você possa alterar a tua realidade. E eu espero que com esse vídeo te ajude a compreender um pouquinho mais a segunda temporada do podcast. Porque quando você começar a assumir essa força vital que existe em você,
esse poder criativo que a própria fonte lhe concedeu quando te criou, você vai começar a olhar para tudo ao seu redor diferente. E até às vezes um mínimo objeto como esse. Ok, ele é energia, é uma forma manifestada do Pai. Só que dentro dele é 99% vácuo quântico. Dentro dele é uma onda de possibilidade. E a forma como o observador observa o objeto pode mudar toda a energia deste objeto. Então você, conforme a lente que coloca, enxerga a tua realidade. Você pode enxergar ela apenas como energia, ou você pode enxergar ela como um vasto, enorme de ondas de possibilidade. E é isso que ele é. Uma onda de possibilidade que eu posso alterar a qualquer momento essa frequência. E por isso você está o tempo todo compartilhando estas alterações com o seu mundo. Quando eu olho para alguém e eu olho para ele apenas como caótico, doente, maldoso, raivoso, eu só estou enxergando uma possibilidade de um campo de 99% de possibilidades. Então eu posso olhar para aquela pessoa e falar, caramba, mas dentro dela existem outras possibilidades. Essa relação existem outras possibilidades e eu escolho co-criar uma possibilidade diferente. E assim você começa a alterar a tua realidade. E aí quando você vê, você começa a deixar de co-criar pessoas tóxicas, começa a co-criar pessoas que somam. Você começa a deixar de co-criar o estado doentio do teu corpo e começa a co-criar um estado de saúde. Afinal, nós temos 99% de possibilidades de uma criação diferente. Espero mesmo que isso tenha te ajudado. Um beijo!